Uma das formas mais eficientes de cuidar do sorriso dos nossos pacientes e de principalmente trabalhar com a odontologia da saúde bucal plena e não a odontologia de um dente só, é termos o controle da saúde bucal do paciente e do plano do tratamento de uma maneira organizada, de acordo com a linha do tempo do paciente. Ou seja, vamos supor que a gente vai trabalhar, né, num caso multidisciplinar, e a maioria dos casos são multidisciplinares, porque a gente vai trabalhar com adequação do meio bucal, depois a gente vai trabalhar com restaurações, então, ou um paciente vai fazer, por exemplo, como nesse caso, o Invisalign, depois vai fazer laminados de cerâmica, depois vai fazer procedimentos de harmonização. E quando a gente tem um planejamento de vários tratamentos e procedimentos ao longo de uma linha do tempo para o paciente, eu consigo manter o paciente conectado com o meu consultório e conectado com os procedimentos que estão sendo planejados para o futuro. E dessa forma, utilizando a linha do tempo da IVA, eu consigo planejar os procedimentos com as datas previstas. E isso gera uma agenda paralela, que é uma agenda de casos, uma agenda de procedimentos sugeridos, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui, na linha do tempo, as radiografias nas datas que elas foram feitas, depois eu tenho as fotografias e eu tenho para trás os procedimentos realizados e para frente os procedimentos que deverão ser realizados. E cada tratamento, por exemplo, vamos supor que eu planejei fazer um Invisalign, eu planejei trabalhar em 8 consultas, tá? Aqui é o tratamento Invisalign em 8 consultas. E aí eu vou nas consultas escrevendo o que eu fiz em cada caso. E aí cada consulta, ó, 8 consultas de 8. Por quê? Porque eu planejei tratar o paciente em 8 consultas. Mas aqui eu precisei fazer uma consulta extra. Então é a sessão 9 de 8, porque eu fiz uma sessão além do que eu planejei. Então, o que é lucratividade na odontologia, tá? E o que é resultado na odontologia? Primeiro, fidelizar o seu paciente, mostrando que você tem um controle da vida bucal dele, do passado e do futuro, e do que você planejou para ele, de revisões, consultas de revisões e procedimentos para o futuro. 2, é você ter alertas no seu software que te mostrem o que o paciente deveria estar fazendo agora e não fez. Por exemplo, ele deveria estar fazendo um implante e não fez. E isso a IVA nos dá hoje uma agenda sugerida que eu consigo saber quem deveria estar no meu consultório fazendo o quê e não está, e aí a minha secretária pode chamar essas pessoas. 3, me dá o controle da produtividade minha e dos demais dentistas. Quando eu planejo realizar um tratamento ou um procedimento, eu planejo quantas sessões eu quero para aquele procedimento. E cada sessão é um card aqui na linha do paciente, na linha do tempo. Então, se eu fiz 12 sessões para tratar um caso Invisalign, que eu deveria ter tratado em 8, eu perdi parte da minha lucratividade. Mas com o tempo, tendo esse controle e essa disciplina, eu consigo otimizar o meu raciocínio para que eu vá seguindo o número de sessões que eu planejei, e com o tempo a gente tem atingido muito mais controle do número de sessões e produtividade para aproveitar ao máximo cada sessão, porque o aumento de sessões é que gera, né, que é um ralo aberto para a lucratividade do seu consultório, tá? E também a organização de documentos e imagens. Então a gente faz muita foto dos pacientes, essas fotos ficam jogadas lá numa pasta. Agora, na linha do tempo, essas fotos ficam posicionadas exatamente nas datas que elas foram realizadas, né? Então eu consigo definir o tempo da vida bucal do nosso paciente em relação a tudo que aconteceu e tudo que vai acontecer. E isso me dá lucratividade, produtividade e principalmente fideliza o meu paciente, porque ele sabe, né, desse controle que eu tenho em relação ao passado, o presente e o futuro da saúde bucal plena que nós estamos construindo juntos.